07. A viagem e os planos de Mudinar. Chegara, enfim, o dia da viagem até a sede do governo real, estando os dois homens preparados para o deslocamento, levando pequena bagagem e provisões, além de uma escolta pessoal para se evitarem as surpresas desagradáveis durante o trajeto. A viagem duraria alguns dias e, por isso, levavam provisões e recursos para que pudessem se ver garantidos em qualquer eventualidade, ainda que se fizesse o trajeto pelo rio Nilo. Antes de deixarem Tebas, Nequefre apresentou oferendas aos antigos deuses, principalmente a Amon-Ra, através das quais solicitava os seus favores para que nada de desagradável ocorresse durante a viagem ou no encontro com os representantes do governo egípcio e que, sãos e salvos, pudessem regressar ao lar. Hatshepsut o acompanhou nas celebrações, buscando harmonizar-se com a vontade superior que o preparava para as passagens mais difíceis na vida de toda aquela comunidade familiar, incluindo ele próprio. As despedidas de Kinnut, Marnahan e Hatsenah não foram menos emocionantes, já que, naquela época, qualquer viagem de tal magnitude era uma verdadeira aventura sem nenhuma previsão de final. Em geral, tais deslocamentos eram muito comuns somente em períodos de guerras, quando se ia enfrentar o inimigo invasor, deixando a família aos cuidados de administradores confiáveis que se incumbiriam de preservar-lhe a tranquilidade e suprir suas necessidades. Partiram os dois homens para o seu destino, juntamente com o pequeno grupo que lhes servia, ao mesmo tempo, de guarda e transporte da bagagem e suprimentos. A viagem rio abaixo foi serena e sem incidentes dignos de menção, eis que nada ocorreu que viesse a abalar a suave trajetória da embarcação. No entanto, no íntimo daqueles dois homens, um sentimento de apreensão lhes oprimia o peito, antevendo as dificuldades que teriam de enfrentar. Nequefre, como já foi falado, por medo de perder os privilégios. Hatshepsut, por possuir bem mais conhecimentos do que o amigo, mas não poder evitar nada do que iria suceder. Isso porque sabia que os desígnios maiores ocorrem sempre, a despeito de todo o esforço que se busque para evitá-lo. Por isso é que para a maioria das pessoas ficam velados pelo véu que os oculta. Há algumas pessoas, entretanto, conhecedoras de alguns dos mecanismos da justiça suprema e das leis maiores, que têm a possibilidade de entrever algo dos eventos futuros, como era o caso do sacerdote, mas que sabem não poderem agir deliberadamente para evitar que tudo aconteça como deve ocorrer. Quando muito, se colocam vigilantes para que tais fatos não sejam agravados ou prejudicados por um comportamento rebelde, voluntarioso, arrebatado, que tornem mais dolorosas aquelas consequências. A chegada em Amarna permitiu que ambos retomassem a terra firme depois de vários dias sobre o rio, com breves paradas em suas margens, refazendo-se do desconforto de tão longo percurso. Buscaram por alguma localidade onde pudessem se abrigar por algumas horas, a fim de que se preparassem para o encontro com Mudinar e com Akhenaton, hospedando-se em confortável vivenda destinada a albergar viajantes ou pessoas que buscassem a aproximação com os representantes reais, já que Amarna se tornara o centro administrativo do país. O afluxo de pessoas, de víveres, de comércio, era bem maior do que nos demais portos. Eis que para ali acorriam todas as atenções. Por isso, a cidade ia sendo dotada de uma rede de ruas, templos, lojas, residências, oficinas, estúdios de escultores, etc. Tão logo chegaram, Nequefre enviou um de seus guardas até o Palácio Real com uma mensagem a Mudinar, a fim de informá-lo de que ele havia chegado, atendendo ao desejo do faraó no sentido de tê-lo em sua presença e que, apontando o endereço onde se encontrava, ali permaneceria até que a audiência fosse marcada em seus detalhes. E ele, Nequefre, fosse informado do dia e horário em que deveria apresentar-se perante o faraó. Tão logo recebeu a mensagem, Mudinar sentiu um prazer especial em sua alma, já que pretendia transformar aquele encontro em uma singular reunião. Devolveu a mensagem através do mesmo portador, informando em expressões formais e diplomáticas que tão logo se apresentassem as condições necessárias e adequadas para a audiência de tão importante personalidade seria ele, Nequefre, informado e se providenciaria o seu transporte até o palácio. Ao mesmo tempo, Mudinar ordenou que um grupo de espiões a seu serviço estabelecessem uma vigilância muito atenta sobre aquele local onde se encontravam os dois convidados,
de maneira a acompanhar qualquer atitude evasiva ou suspeita. Por parte deles, depois de certificar-se de que suas suspeitas eram verídicas, ou seja, de que Nequefre não viera sozinho, mas cercara-se da companhia do sacerdote Hatsek, o chefe da guarda real dirigiu-se aos aposentos de Akenaton para informá-lo de todos os detalhes e apresentar-lhe as suas avaliações. Diante do grande rei, prostrou-se subserviente, com as exortações próprias da reverência a uma verdadeira divindade encarnada, tão do agrado do próprio faraó e de sua esposa, comportamento esse que garantia ao importante súdito a manutenção do próprio cargo e a continuidade de seu plano. Salve, ó grande Deus, provedor da vida! Vosso servo e fiel devoto se prostra diante de vossa real autoridade, a fim de servir-vos. Salve, nobre e fiel Mudinar, que pelos úteis serviços tem se demonstrado digno da minha confiança. Levanta teu corpo para que tua dedicação seja favorecida com a visão do Deus que te preserva e te sustenta. Obrigado, grande alma, por tamanho privilégio, e se não fosse sem motivo, aqui não estaria a afastar-vos dos importantes afazeres na condução de nossas vidas. Relata, pois, o que te trouxe até aqui. Colocando-se diante de Akenaton, que já se demonstrava mais amistoso, depois de toda a troca de reverências e expressões adulatórias, Mudinar passou a relatar os fatos que eram de seu conhecimento, procurando apresentar a Akenaton todos os informes oficiais e extraoficiais obtidos pelos processos já mencionados. O vosso súdito, o nobre Nequefre, de Tebas, chegou recentemente à vossa cidade, aguardando em lugar conhecido a convocação de vossa divina vontade para apresentar-se em palácio, como tem sido feito com todos aqueles que se têm valido das vantagens do vosso tesouro real, a fim de que demonstrem a sua aceitação da nova fé que há de perenizar-se em todo o reino. Pois muito bem, já não é sem tempo que esse príncipe, herdeiro dos favores de seus antepassados, se prostre diante do novo Deus único de todos os egípcios. Podes marcar a sua vinda até o palácio para o dia dos cultos públicos de Aton, pois desejo, como nos outros casos, que o seu testemunho seja dado diante de todos os presentes, a fim de torná-lo conhecido de todos e demonstrar aos demais o quanto Aton tem sido aceito, em prejuízo de todos os velhos deuses, confusos e fracos diante da força que ele possui. Sabe as palavras, nobre rei. Assim o será. Devo, contudo, levar ao vosso conhecimento que Nequefre não se encontra em Amarna sozinho. Trouxe consigo um antigo sacerdote do templo de Amon-Ra, que foi fechado em Tebas por ordem de vossa divina vontade, de nome Hatsekenká. O olhar de Akenaton tornou-se mais preocupado e suas sobrancelhas acusaram modificação de seu estado íntimo. Mas qual seria o motivo de tal ousadia? Perguntou irritado o faraó. Ainda não sabemos, grande rei, mas posso dizer que esse homem era muito conceituado entre os sacerdotes solares em Tebas, dizendo alguns que possuía poderes maiores do que todos os outros sacerdotes juntos e que não os utilizava senão para o bem de todos. Em minhas investigações, não me chegou nenhuma informação de que tal homem fosse perigoso para qualquer insurreição contra a nova ordem religiosa, como se tem observado em alguns outros lugares. Pode ser, mas não quero que se deixe esse sacerdote sem ser observado. Além disso, pelo que estás me dizendo, gostaria de conhecê-lo pessoalmente, a fim de investigar por mim mesmo, até onde vão tais poderes e o que ele tem a dizer sobre Aton. Traga-o junto com Nequefre a minha presença, no dia da audiência. Sim, grande sol, aqui estará conforme vossa vontade onipotente determina, e este servo obedece. Ocorre que, como posso informar-vos, me cumpre o dever de dizer que Nequefre continuava prestando culto aos antigos deuses em Tebas. Mesmo antes de sair da cidade para vir à vossa divina presença, prestou culto a Amon-Ra, invocando-lhe a proteção e as dádivas, e por isso, creio que a simples promessa do nobre príncipe diante de vossa autoridade não o fará modificar o íntimo de suas disposições. Creio mais que, tão logo volte ao barco para o regresso, já se sentirá livre para continuar com as mesmas práticas, aproveitando-se da distância para conspirar contra a instauração plena do único e verdadeiro Deus do Egito.
sobretudo quando tem em sua própria casa um sacerdote pessoal que o mantenha envolvido nas antigas cerimônias, ainda que seja homem de respeito ou consideração de muitos. Além dele, possui duas filhas jovens que, com certeza, estão sendo modeladas na antiga crença e que, tão logo lhes seja possível, passarão a seguir as antigas formas religiosas, tão nocivas e perversas para todos os súditos. O faraó ouvia atentamente as informações do chefe de sua guarda, que era seus olhos e ouvidos em todo o reino, pelo que lhe dava plenos poderes para estabelecer tal rede de observadores e informantes, colhendo todas as notícias para que ficasse sempre preparado para adotar as atitudes necessárias. Tal ponderação de Mudinar tinha um sentido muito grave. Eis que já haviam ocorrido casos semelhantes entre os antigos súditos importantes que, acreditando-se livres da vigilância real, tão logo davam sua demonstração pública de aceitação. As novas estruturas religiosas apressavam a realizar cerimônias aos deuses antigos, como a se desculparem com estes pela falta cometida por força da imposição faraônica. Esses indivíduos, tão logo fossem conhecidas as suas posturas dúbias, eram imediatamente convocados por Mudinar, destituídos de suas riquezas, colocados como serviçais no palácio do faraó ou como quase escravos a serviço de outros súditos, importantes que aceitassem a nova crença no Deus único Atom. Com tais informações, Mudinar começava a instigar no coração do rei as prevenções de que se valeria para atingir a sua meta no que se referia a Nequefre. Seria necessário reter o príncipe junto de nós por mais tempo para acompanhar-lhe a postura pessoal e nos certificarmos de que a sua foi uma conversão sincera. Se isso ocorrer, estará livre para retornar a Tebas e seguir nos apoiando na grande cidade. Se isso não ocorrer, daremos a ele tudo aquilo que se dá aos falsos amigos do Egito, falou o faraó, encerrando as deliberações daquele dia. Sabe as palavras, grande rei de todos nós. Assim o faremos de maneira a deixarmos o príncipe junto à vossa presença por algum tempo, informando-o de que será requisitado a prestar certos serviços pessoais ao faraó, respondeu Mudinar, dando a Akhenaton a demonstração clara de que já possuía tudo pronto em sua mente astuta e desejosa de atingir objetivos escusos. Prostrando-se novamente, o chefe da guarda beijou-lhe os pés e, assim, dobrado rente ao solo da sala de audiências, deixou o recinto em respeito ao grande Atom, encarnado na pessoa do faraó. Contudo, no seu íntimo, Mudinar tinha a convicção de que, com tais procedimentos, era ele que, em algumas situações, governava o próprio governo, já que sabia semear as ideias na mente do seu rei e, por conhecer-lhe as tendências pessoais, sabia manejar suas emoções para delas extrair o que era de seu interesse. Além disso, junto dele congregavam-se inúmeras entidades sombrias que, imantadas ao seu cérebro, movimentavam todos os departamentos intuitivos para instigar os processos de perseguição, de manutenção de privilégios e de obtenção de vantagens. Apesar de ser fiel ao nobre rei, Mudinar tinha sido, anteriormente, adepto dos diversos cultos supersticiosos que proliferavam naquela época, através dos quais se obtinham fórmulas secretas, filtros amorosos, amuletos, poções miraculosas e até mesmo venenos indetectáveis pelos meios antigos de avaliação. Aliado a tais vibrações, Mudinar, no silêncio de seus aposentos privados, protegido de todos os olhares estranhos e comprometedores, no isolamento absoluto, punha-se em relação com as forças chamadas de ocultas, como já era costume seu, desde longa data, o que representava uma infração gravíssima à nova ordem religiosa do próprio faraó, a quem servia de maneira cega. No entanto, tomava todas as cautelas necessárias para que tal prática pessoal não fosse de conhecimento de ninguém além dele próprio. Mesmo os produtos utilizados para que se realizassem tais cerimônias ocultas eram cuidadosamente guardados em local secreto, sob denominações de medicamentos conhecidos ou em recipientes usados para o culto de Atom que trazia em seus aposentos e que, em momento algum, levantariam suspeitas sobre sua pessoa. Como se pode ver, Mudinar desejava perseguir os demais pelas mesmas coisas que ele próprio realizava, em condições muito mais comprometedoras e com finalidade muito mais danosa do que a prática da religião antiga.
Acreditava, assim, que poderia dominar em todas as áreas possíveis, fosse na do poder mundano e perecível, fosse perante as forças invisíveis que ele pretendia controlar à sua maneira, aliando-se a inteligências invisíveis que, desde longa data, lhe prestavam assessoria para os mais baixos desejos e objetivos, e que mantinham, assim, um conúbio, uma sociedade de interesses mesquinhos, através da qual se serviam mutuamente. Não é nova, assim, caro leitor, a prática do intercâmbio vulgar e rasteiro entre os interesses materiais dos homens e o mundo invisível, valendo lembrar, entretanto, que cada um se sintoniza na faixa vibratória com a qual se relaciona e que ninguém sai incólume de tais relacionamentos. O ocultismo, assim considerado desde os primórdios da cultura egípcia, conquanto seja porta para uma realidade insofismável que é a da existência do mundo dos espíritos, representa perigosa passagem para uma região sombria e aflitiva, quando o interessado se vale dela para seus interesses pessoais, para a consecução de seus desejos mais indignos, para a realização de torpezas contra seus semelhantes, para a obtenção de vantagens, para a conquista de amores, para a sedução de pessoas ou destruição de lares. Entidades trevosas e de teor vibratório muito deletério acorrerão aos chamamentos e se imantarão aos invigilantes encarnados, permanecendo junto deles e sobre eles depositando toda a carga de suas vibrações nocivas. Todos eles desconhecem que a vontade do Criador é sempre soberana e incapaz de ser adulterada por quaisquer práticas ocultas com finalidade inferior, maldosa ou destrutiva. Aparentes sucessos nessa área não são mais do que permanentes compromissos assumidos pelo consulente pagante com a dor e com a desilusão, que reconduzirão todas as coisas aos seus devidos lugares e obrigarão o ser que se vale dessas estruturas a sofrer, mais cedo ou mais tarde, todas as consequências de ter se aliciado com a sombra. No entanto, nada como a própria experiência para ensinar aos tolos o quanto a tolice faz sofrer os que dela se valem para se iludir, achando que são capazes de se imporem à vontade do Criador,